Graça e paz a todos. Quando nós percebemos hoje, nós vimos 3 cânticos bastante sugestivos, que falam em que nossa certeza e nossa alegria está em Cristo, nossa esperança está nele, o nosso desejo é estar diante dele, debaixo das suas asas. Nós procuramos mais do que o tesouro, né? Mais do que o ouro, desejamos mais do que o ouro. Falamos no lugar escondido, no lugar secreto. Mas, de fato, precisamos muitas vezes entender que a nossa vida cristã, ela passa por diversas fases, né? Vários episódios. Quem gosta de assistir séries, e eu sei de algumas pessoas que gostam muito aqui na igreja, né? Sabe que durante as séries, vários episódios são relatados, né? Imagine-se agora numa série chamada Caminhando para o Alvo. A nossa caminhada muitas vezes é cheia de percalços, de dificuldades. Mas nós vamos então hoje falar sobre isso, né? Caminhando para o alvo. Como texto bíblico, vamos lá para Romanos, no capítulo 8, verso 29, e teremos então uma pequena, vamos dizer assim, uma dica, né? Uma pequena dica do que nós vamos falar hoje. O irmão já colocou aqui na parede, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Obrigado, irmão. Nós temos muitas mensagens hoje sobre a vida cristã, e alguns grandes homens que viveram sob a orientação do Espírito Santo deixaram um legado bastante rico com relação a isso. Nós vamos hoje fazer uma referência ao que foi considerado o último sermão de John Stott, que eu recomendo a leitura, e também alguma coisa sobre um tal de Dallas Robert Wheeler, e que tem um material bastante interessante, chamado, né? Ser cristão sem se tornar discípulo. Fazendo uma referência à grande comissão, ele termina, né? A grande omissão. É claro que muitas vezes nós nos vemos e nós nos encontramos em situações totalmente diferentes. Em situações que nós não queremos o lugar secreto. Em situação que nós não escolhemos estar debaixo das asas de Deus. Situação que nós não escolhemos, não preferimos buscá-lo com todas as nossas forças. Situações que nós não buscamos, não queremos, não preferimos, não escolhemos. Escolher amar a Deus em primeiro lugar, né? Muitas vezes nós queremos ser cristãos, mas não queremos nos tornar discípulos. Nós vimos algumas mensagens nas oportunidades anteriores que nos levam cada vez mais a entender que nós precisamos nos colocar diante de Deus e atender ao seu chamado com urgência, com preocupação, com desejo, com o coração. No último sermão
considerado o último sermão de John Stott, que ele fala sobre caminhar para o alvo. O grande paradigma desse texto é tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Nós vemos aqui no texto de Romanos que os cristãos devem se sentir, predestinados, escolhidos para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Nós temos como uma pergunta base desse sermão a seguinte questão: qual é o propósito de Deus para o seu povo? Uma vez que a gente se converteu, uma vez que tenhamos recebido ou sido salvos, uma vez que tenhamos recebido a vida nova em Jesus Cristo, o que vem depois? Como estamos depois disso? O que fizemos depois disso? Muitas vezes a gente trabalha para conseguir atingir um objetivo na vida, se esforça para isso, se prepara para isso, e muitas vezes quando a gente alcança aquele objetivo, a gente pergunta: e agora, Agora eu me batizei, agora eu recebi a mensagem, e o que vem depois disso? O que faremos, Aqueles cidadãos que estavam escutando aquele discurso no dia de Pentecostes, perguntaram isso: o que faremos? Qual é a próxima fase? Qual é o próximo episódio? Como viveremos? O que faremos? A resposta do próprio John Stott foi a seguinte: Deus quer que seu povo se torne semelhante a Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conformes à imagem de Cristo. Qual é agora a imagem de Cristo? Será que nós teremos que deixar os cabelos conforme as pessoas pintam, nos grandes retratos de Cristo? Deixar o cabelo crescer, a barba ficar grande, andar de túnica, andar pelo deserto? Qual é essa imagem de Cristo? Quando Deus fez o homem na sua primeira fase, lá no início, antes do homem decair ou corromper aquela humanidade criada originalmente por Deus, Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O nosso trabalho então é nos colocar na recuperação dessa imagem e nos tornarmos então a semelhança da imagem de Cristo. Que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Numa avaliação de 0 a 10, nós poderíamos colocar a minha imagem, a imagem de cada um de nós, a nossa aparência com Cristo, em qual valor? De 0 a 10, responda para vocês mesmos: quanto sou parecido com Cristo? Isso é possível? Quanto estou parecido com Cristo? Quanto preciso melhorar para que isso possa acontecer? Ou preciso, vamos dizer assim, andar para que isso aconteça de fato? A vontade de Deus, que nós vimos aqui, é que aqueles que conheceram a mensagem do Evangelho, que receberam a mensagem da salvação, se tornem conformes à sua imagem. Poderíamos perguntar, mas é de fato possível? Alguém poderia nos dar as dicas para isso? É possível para um cristão amar os inimigos do mesmo jeito que Jesus amou? É possível amar o próximo como amamos a nós mesmos? É possível
abençoar aqueles que nos amaldiçoam, como Jesus abençoou? Será possível ter a humildade, a mansidão, a compaixão, a justiça e a misericórdia que Jesus demonstrou? Se considerarmos e percebermos a realidade cristã que há em nossa volta, com alguma noção de realismo, muitos de nós responderia: não, não é possível. Muitos de nós poderia perceber assim: rapaz, a igreja hoje está totalmente desvirtuada. Os discursos que existem aí não provocam a pessoa ao arrependimento, não provoca a pessoa a retornar para a sua origem, para a sua ligação real com Deus, para se tornar a sua imagem e semelhança. Poderia assim: não é possível que nos tornemos semelhantes a Jesus, não é possível viver como Ele viveu, não é possível cuidar, amar, proclamar as boas novas do reino de Deus, servir e curar. A forma que Jesus fez é única. Quem de nós poderia dizer: eu serei igual a Cristo, vou viver do mesmo jeito que Ele viveu, vou amar, perdoar, curar, libertar os cativos, as enfermidades, os endemoniados, as dores, as tristezas. Jesus era, na sua vida, o motivo de alegria de muitas pessoas. Se eu não me engano, repetindo o verso de Lucas 8,40, só, por favor, irmão, tenta encontrar. Lucas 8,40. A multidão o recebeu com alegria. Jesus era esperado, Jesus era aguardado. E quantos de nós estamos também sendo aguardados, sendo esperados, porque podemos resolver os problemas, podemos diminuir o sofrimento, podemos de fato demonstrar que Cristo vive em nós e que nós estamos então sendo seus discípulos, ao invés de apenas meramente chamados de cristãos. Embora nós vejamos grandes dificuldades com relação a essa questão, o apóstolo Paulo reconhece ser possível nos tornarmos semelhantes a Cristo. A imitação então envolve um alvo, envolve um trajeto, um caminho, envolve episódios, com muitas, vamos dizer assim, com muitas rodadas, com muitas dificuldades. Mesmo não tendo alcançado o alvo, Paulo, em Filipenses 3, do verso 12 ao 15, afirma que prossegue para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado por Jesus. Paulo sabia da dificuldade. Paulo sabia que ele precisava de Cristo para isso. E ele prosseguia para o alvo. E esse alvo, ele diz ser o alvo conquistado para ele por Cristo. E nós podemos então entender que nesse retorno para essa semelhança com Cristo, nós voltamos então àquela primeira e genuína humanidade, Nós entendemos e vemos falar que é comum da humanidade todos os males que nós vemos nas pessoas. Mas o homem foi criado em sua primeira e original forma, à semelhança de Deus, à imagem de Deus. A sua relação com Ele era verdadeira, real, presencial, com toda, vamos dizer assim, a intimidade possível naquele momento. E nós então somos chamados a reatar, nós somos chamados a reconsiderar, a nos relacionar com Deus novamente, na restauração da sua primeira criação. Seremos então
ou voltamos então a ser uma nova criação inaugurada por Jesus. Um grande escritor, que eu já citei aqui no início, dono, do título Ser Cristão sem se tornar discípulo, a grande omissão, ele escreveu um artigo e ele descreve o que ele chama de triângulo de ouro da formação espiritual. Se os irmãos estranhem talvez ao termo triângulo de ouro, o triângulo de ouro, para quem estuda matemática, os alunos aqui que estão aí na escola, eu acho que todo mundo sabe, né? Alguém não sabe o que é triângulo de ouro? Alguém já ouviu falar nisso? Já viu, né? Isso, aqui. O triângulo de ouro é um triângulo isósceles. E esse triângulo, ele tem dois lados, iguais, e uma base. A divisão de um dos lados pela base, ele dá um número. E esse número é considerado como número de ouro. E muitos tentam aí relacionar esse número com várias coisas criadas, A natureza tem alguns padrões, que se repetem. E esse padrão tem um valor. E esse valor é esse número de ouro feito aí pela essa questão. A sequência Fibonacci, muitos conhecem sobre ela, tem essa razão. Bom, e nós temos aí 3 lados desse triângulo, e o pessoal fala que é triângulo de ouro porque ele pode ser repetido infinitas vezes, e torna então um número bastante procurado, principalmente no passado, e hoje em dia talvez alguma coisa ainda, para pinturas, para música, para propaganda, e vários outros modelos que as pessoas criam aí de forma matemática. Mas cada lado desse triângulo sugerido por Dallas Willard é necessário para que o chamado de sermos imitadores de Cristo se torne de verdade, de fato, uma realidade. Nós vemos que muitas vezes nós temos dificuldades com isso. Nós cantamos o hino hoje, um corinho, um cântico, que falava sobre a questão das provações, das dificuldades, que nós estaríamos prontos para entender que as dificuldades, elas são passíveis de serem aturadas se estivermos junto de Deus. O primeiro lado do triângulo envolve então a aceitação diária e sincera das provações e adversidades da vida. Muitos de nós, muitos cristãos, fogem dessa realidade e demonstram muita dificuldade em aceitá-la, principalmente quando ela envolve dor e sofrimento. Há grandes pregadores por aí afora que dizem que o cristão não pode ser infeliz, nem ter dor, nem chorar, nem ter dificuldade nenhuma. A vida do cristão, muitos pregam por aí, que é só sucesso, é só alegria. Nós vemos que Deus age por meio de todas as coisas visando o nosso bem. Não foi isso que foi cantado aqui hoje? Todas as coisas, Deus conduz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso Romanos diz. A primeira pergunta que nós fizemos lá anteriormente: é possível amar a Deus? Quanto estamos amando a Deus? Será que de fato nós percebemos isso em nós? Qual o tamanho, a magnitude, vamos dizer assim, a intensidade do meu amor a Deus? Deus age por meio de todas as coisas para aqueles que o amam. O bem maior que Deus nos oferece é a conformidade com o seu Filho Jesus Cristo. As circunstâncias da vida, sejam elas prazerosas ou dolorosas,
elas têm um objetivo. Se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas elas, sejam alegres ou dolorosas ou tristes, ou difíceis de suportar, elas têm uma finalidade, têm um objetivo. E nesse primeiro lado do triângulo, nós precisamos aceitar que as dificuldades que nós passamos muitas vezes têm a finalidade de amadurecer nossa fé e a formação do caráter de Cristo em nós. Tiago 1, de 2 a 4, por favor. Muitas vezes nós nos recusamos a aceitar as dificuldades. Tiago diz, né, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, verso 3. Sabemos que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Muitas vezes nós não aceitamos nossas mazelas, nossos problemas, como uma oportunidade de estarmos crescendo com Cristo. E esse é um lado. Precisamos aceitar isso. Precisamos entender que o nosso refúgio é Cristo. Que a nossa solução está em Cristo. Esse é o primeiro lado. O segundo lado é a obra, logicamente, de quem? Do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito que nos une ao Pai, que nos une ao Filho, que nos une ao Filho, e com o Filho ao Pai, nós nos tornamos a habitação de Deus. Muitas vezes nós não consideramos isso. Nós não nos percebemos como habitação de Deus. Nós não percebemos que nós não podemos tratar o nosso corpo como se ele não fosse de Deus. O corpo do cristão, diferentemente daquela frase que tem por aí, meu corpo, minhas regras, no corpo do cristão, as regras são de Deus, porque nós somos a habitação dele. E tratamos nosso corpo de qualquer maneira. Existem alguns cristãos que levam esse negócio tão a sério, que procuram de uma forma ou de outra tentar viver da forma mais saudável possível, descartando qualquer alimento ou qualquer situação que possa trazer ao corpo algum mal, algum prejuízo. Permanecemos em Cristo, e Cristo permanece em nós pela ação do Espírito que torna possível o fruto que não podemos produzir por nós mesmos. A imitação de Cristo depende completamente da ação poderosa do próprio Cristo em nós, pelo poder do Espírito Santo. E nenhum de nós é capaz de viver a vida de Cristo e produzir por si mesmo o fruto do Espírito. Somente o próprio Cristo é quem realiza essa grande obra, esse grande milagre do povo de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos, quem de fato está vivendo em mim? Porque muitas vezes que nós entendemos que parece que a nossa pregação não tem tido o resultado que nós esperamos. Porque nós nos perguntamos muitas vezes, por que meus esforços muitas vezes em evangelizar as pessoas não têm tido resultado? Um ex-muçulmano uma vez disse, que se o cristão vivesse de fato a vida que deve ser vivida pelo cristão, o Islã já tinha desaparecido do mapa. Porque a vida do cristão, se vivida de forma adequada, ela convence as pessoas pelo exemplo, pela vivência.
E como nós ouvimos nessa quarta-feira, o fruto do Espírito, ele produz muitas obras boas, que é o caminho, conforme nos é declarado pela Bíblia, que o cristão, o salvo, deve andar. Então, nesse segundo lado, nós temos a ação do Espírito Santo. Primeiro lado, nós precisamos aceitar que nós precisamos passar muitas vezes por provações. O segundo lado, devemos aceitar que o Espírito Santo deve trabalhar em nós. E o terceiro lado do triângulo são as disciplinas espirituais, né? O mesmo Dallas Willard diz que a graça é a ausência de mérito, com certeza. Porque a definição de graça é você receber alguma coisa que você não merece. Então você não tem mérito para receber o que recebe de Deus. Você não merece. E só para completar e relembrar, em misericórdia é eu não receber tudo aquilo que eu mereço receber. Mas a graça não é apenas a ausência de mérito. Muitos entendem que a ausência de mérito, e também diz que há ausência de esforço. Não há ausência de esforço. A ausência é só de mérito. O esforço precisa estar presente. O caminho em direção ao alvo é estreito, né? O próprio Cristo diz, né? Esforçai-vos para entrar, para andar, para ir pelo caminho estreito, perigoso, difícil, porque largo, né? E espaçoso é o caminho que conduz à perdição, caminho fácil. O caminho em direção ao nosso alvo, nós vimos no início, caminhando para o alvo é estreito. Paulo recomenda então que nos esforcemos. Efésios 4, verso 3, irmão, pode colocar na tela. Porque sem esse esforço não haverá avanço em direção ao alvo proposto. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há que ter esforço, há que ter renúncia. Meditação bíblica, oração, adoração comunitária, autoexame, confissão, serviço, são entre tantas outras questões, né? Disciplinas que orientam o caminho em direção à imitação de Cristo. São ações da vontade, são ações das escolhas. E essas escolhas demandam esforços, renúncia e disciplina. Nós temos aí então um resumo bastante breve do que é considerado para caminhar para o alvo. Nós perguntamos ainda, né? É possível nos tornarmos semelhantes a Cristo? E outra pergunta que a gente pode fazer: a minha semelhança com Cristo, se a gente pudesse colocar uma escala de 0 a 10, qual a minha semelhança com Cristo? É possível sim nos tornarmos semelhantes a Cristo. Não é só possível, mas necessário, para que possamos nos colocar diante das pessoas como o mensageiro de Cristo, como aquele que reflete Cristo, como aquele que traz a solução para vários problemas, como aquele que consegue nos ajudar nos momentos difíceis, como aquele que nos dá autoridade e condições plenas para viver ligados com Deus, para o nosso bem, para o bem do reino de Deus e de toda a humanidade. E tanto é possível que muitos homens, muitas mulheres orientados pelo Espírito Santo inspiraram e continuarão inspirando, se Deus quiser, uma vida de santidade. O esforço pastoral de Paulo tinha um objetivo bem claro. Meus filhos, Gálatas 4,19, meus filhos,
por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Esse é o objetivo. O que Deus quer de fato para nós? Muitas vezes há uma vida simples, há uma vida sem pecados, há uma vida mais humilde, uma vida sem grandes ambições. Nada disso. Deus quer que dentro da concepção da verdade, nos tornemos semelhantes a Cristo. E aí, desse jeito, cumpriremos todas as demais, vamos dizer assim, né? Os demais quesitos, para nos tornarmos, de fato, discípulos, e não apenas nominalmente cristãos. O que nós muitas vezes podemos entender, né? O que faremos então? Faremos então a mesma pergunta que foi feita lá para os apóstolos no dia de Pentecostes. Mas então o que faremos? A resposta, eu espero que Deus possa colocar em cada coração aqui presente. A resposta, eu espero que Deus possa orientar cada um de vocês, cada um de nós. Não há receita pronta, mas nós podemos perguntar a cada dia, né? Estou parecido com Cristo hoje? Estou parecido com Cristo naquilo que eu penso? Estou parecido com Cristo naquilo que eu falo? Estou parecido com Cristo nas minhas relações negociais, no meu trabalho? Estou parecido com Cristo e posso demonstrar isso às pessoas, de forma geral, na minha vida, de forma ampla, irrestrita e plena? Quanto estamos parecidos com Cristo? E muitas vezes nós reclamamos que nós não estamos achando descanso, estamos cansados, talvez seja falta de parecer com Cristo. Querem descanso? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que, em função da sua vida tribulada, em outro texto, Cristo diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Muitas vezes cansados dos problemas, das dificuldades, de tudo que a gente enfrenta, e eu digo isso com propriedade, muitas vezes a gente se cansa de fato, a gente levanta o dia e reluta, né? E naquela luta a gente vai viver o dia, mas cansado. Muitas vezes precisamos aprender a escolher a atitude de sermos semelhantes a Cristo. Isso é a escolha de cada um. O que eu desejo de fato, meus irmãos, é que Deus coloque em nosso coração, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, durante os episódios que vivermos da nossa breve vida, as escolhas adequadas para sermos parecidos cada vez mais com Cristo. Deus possa abençoar cada coração, que o Espírito Santo possa trabalhar de forma ímpar e eficaz em nossas vidas, e que possamos encontrar nessa busca o descanso para nossas almas, a satisfação de podermos, de fato, sermos pessoas que produzem diferença nesse mundo de hoje.